A gente conversa agora com o professor Edivan Palmerini, ele que é professor de economia da UNOESC. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia Guilherme, bom dia ouvintes da 101. Eu que agradeço pela oportunidade de poder contribuir de alguma forma com informações relevantes para a população, seja no mundo corporativo, seja no mundo das pessoas físicas. Professor, para a gente começar a nossa prosa, a gente marcou essa conversa para falar sobre as sanções anunciadas pelo presidente Donald Trump ao Brasil, uma taxação de 50% que começa a valer em agosto. O que seriam essas sanções econômicas e por que os Estados Unidos aplicariam isso ao Brasil? Perfeito. Em 9 de julho, portanto, na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras, ou seja, sobre todos os produtos que os Estados Unidos compram do Brasil. É um aumento drástico em relação aos 10% aplicados desde abril. Esses 50%, se não houverem negociações até lá, passam a vigir em 1º de agosto de 2025. Mas é importante ressaltar que desde o dia 5 de abril já há uma tarifa de 10% sobre os produtos brasileiros. Afinal, o que são sanções econômicas? Falando em palavras bem simples para o ouvinte entender. São como punições que um país aplica ao outro usando o dinheiro e o comércio como forma de pressionar. Em vez de usar armas ou ameaças, os outros países dificultam a venda ou a compra de produtos, aumentam impostos sobre mercadorias ou bloqueiam negócios ou, nesse caso aqui específico, implementam tarifas de importação. É mais ou menos uma forma de dizer, não gostei do que você fez e agora vou te apertar onde dói, ou seja, no bolso, né? Falando em termos populares. Foi mais ou menos isso que os Estados Unidos fizeram com o Brasil ao aumentar as taxas sobre os nossos produtos. Eles estão tentando dar um recado político, mas usando a economia como ferramenta, Guilherme. Pois é, esse recado político me parece que tem muito a ver com o que disse o Trump, as declarações, primeiro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e também com severas críticas ao STF, que acaba afetando as Big Techs, que são empresas diretamente ligadas aos Estados Unidos. Possivelmente seriam esses as questões políticas, professor? Perfeitamente. Os motivos do presidente Donald Trump impor sanções ao Brasil estão nesta lista, ou seja, o Trump justificou a medida em carta ao presidente Lula, acusando o STF de supostas censuras a empresas de tecnologias americanas, e a gente sabe que as maiores empresas de tecnologias são dos Estados Unidos. A gente pode citar aqui a Microsoft, a Google, a Apple, a Meta, que é detentora do WhatsApp, Facebook e tantas outras que poderiam caber nessa lista. O segundo motivo é o governo dos Estados Unidos ressaltou que se trata de uma ferramenta política visando demonstrar contrariedade ao tratamento dado ao ex-presidente Bolsonaro. Isso está nos principais sites de notícia que a gente pode ter acesso facilmente. E um terceiro motivo, os Estados Unidos têm uma dívida interna elevada. Isso é visível e também faz parte da lista de motivos, ou seja, hoje a dívida interna americana, que é o valor que o governo deve a título de títulos públicos federais e mais os respectivos juros, gira em torno de 120%, 125% do equivalente ao seu PIB, ao Produto Interno Bruto. Então, as tarifas também são uma forma de pressão externa, o que gera receita para amenizar essas dívidas. É bem verdade que essas tarifas não são suficientes para custear essas dívidas, mas podem gerar algum impacto, mas que também serve para agradar os eleitores americanos, os mais nacionalistas, aqueles que defendem um protecionismo maior para o seu país e também proteger a indústria americana, ou seja, taxar os produtos que vêm de fora vão acabar sendo uma medida protetiva para as indústrias do próprio Estados Unidos. É importante destacar que desde 2009 os Estados Unidos exportam mais para o Brasil do que importam. Isso significa que nesse período a balança comercial entre os dois países
foi sempre favorável aos Estados Unidos. Em 2024, só para citar um exemplo, os norte-americanos ainda mantiveram essa vantagem no ano passado, com quase 7 bilhões de superávit anual, ou seja, nós compramos mais dos Estados Unidos do que eles compram de nós. Certo. Professor, falando um pouquinho sobre essas sanções, como é que a economia brasileira é afetada? E para quem está ouvindo agora, como é que o bolso da dona de casa, do meu amigo trabalhador que está ouvindo a gente agora, também é afetado com tudo isso? Porque na semana passada, né, foi aquele burburinho todo, mas muita gente ficou sem entender. De que forma isso prejudica a vida do seu João e da dona Maria que estão ouvindo a gente? Perfeito, perfeito. Há impactos diretos e indiretos. Exemplos de setores da economia brasileira que são mais afetados por essas sanções. O primeiro é o agronegócio, com as carnes bovinas, suína e de frango, que são tradicionalíssimos aqui na nossa região, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná e norte gaúcho, ou seja, nós somos grandes produtores desse tipo de carne e somos grandes, portanto, por consequência, exportadores para os Estados Unidos. Suco de laranja, o Brasil ele é líder supremo na exportação de suco de laranja, então os Estados Unidos também têm uma fatia bastante expressiva nesse tipo de produto. O café, especialmente cafés de alta qualidade, como o Arábica, Premium, produtos industrializados como aço, alumínio, papel, e por fim o aeronáutico, uma empresa pública chamada Embraer exporta muitas aeronaves, principalmente jatos executivos para os Estados Unidos, e esse setor também será bastante afetado com essa tarifa de 50%, se não negociada até lá. E para o seu João e para a dona Maria, que está nos ouvindo pela 101, isso afeta diretamente o bolso deles. E como isso afeta? Há um prejuízo para quem exporta, ou seja, para quem tem uma fatia relevante dos seus produtos exportados para os Estados Unidos, isso acaba por fazer perder receita, perder vendas. Isso gera, inclusive, pode gerar, inclusive, um maior desemprego. As pessoas perdem os seus empregos porque a empresa não consegue mais produzir tanto, haja vista a baixa da exportação e baixo faturamento. Um efeito no dólar e nos preços internos, é importante destacar também, porque com menos exportações entra menos dólar aqui no nosso país, e se entra menos dólar no nosso país, a lei da oferta e demanda, o dólar sobe. Inclusive, já desde a semana passada a gente já está observando aí um movimento de elevação no preço do dólar. E também uma reação em cadeia caso o Brasil aplicar a lei da reciprocidade, ou seja, se o Brasil subir as tarifas para os produtos americanos, isso vai acabar também ocasionando inflação para os brasileiros. Os produtos, principalmente aqueles que a gente importa dos Estados Unidos, que vem de lá para cá, vão se tornar mais caros. Isso vai repercutir lá no supermercado e no bolso aí do João e da dona Maria, ou seja, uma reação em cadeia. Professor, são esses alguns impactos. Alguns especialistas, ou até mais extremos, alinhados à direita, disseram que o Brasil ficou do lado errado nesse contexto histórico todo. Primeiro, apoiando o Irã, ficando contra Israel, apoiando a Rússia, todos países que os Estados Unidos, em específico o governo Trump, não são tão favoráveis. Na sua opinião, o Brasil poderia ter evitado esse conflito todo, professor? Sempre é importante, Guilherme e ouvintes, para qualquer país, manter relações diplomáticas internacionais. Por mais que haja fatores ideológicos, mas olhando do ponto de vista do povo de qualquer país, e aqui nós estamos falando especificamente do Brasil, a curto, médio e longo prazo, relações e boas relações diplomáticas sempre vão acabar sendo adequadas para a economia do nosso país ou de qualquer país. Então, é possível evitar isso preservando essas boas relações diplomáticas com outros países, evitando conflitos institucionais que levem outros países a usar a política como justificativa para medidas econômicas, como é o caso que nós estamos observando, e sempre mantendo diversificação de mercados de exportação.
Embora os Estados Unidos não seja o nosso principal mercado de exportação, hoje é a China, no entanto, é o segundo maior país para o qual a gente mais exporta e se torna, claro, um mercado relevante. No X, no antigo Twitter, na manhã desta segunda-feira, a frase que estava em destaque nos trending topics era: Bolsonaro taxou, colocando a culpa no ex-presidente. Aí a pergunta que eu faço, alinhado a isso, professor, essas sanções elas começam a entrar em vigor. Há aí essa questão do favoritismo de Trump com Bolsonaro, não tanto com o Lula. E o presidente Lula já tem falado aí em medidas para reagir, a questão da própria lei da reciprocidade, mas há quem diga que o Brasil não é soberano, que a gente depende muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Se não me falha, é 3 para 36%, né? Falando dessa questão. E aí, professor, a gente consegue reverter isso? Ou depende de muito diálogo, de muita diplomacia para voltar a ser o que era antes? Perfeito. As tarifas de 50%, elas não entraram em vigor ainda. Elas entrarão lá no dia 1º de agosto de 2025, ou seja, ainda há algum espaço para negociação, e é o que a gente espera, né, que haja essa negociação. A questão da soberania volta naquilo que comentávamos alguns segundos atrás. Um mercado globalizado como vivemos atualmente faz com que os países se entrelacem em negócios e acaba havendo uma interdependência. No caso do Brasil, que é um país em desenvolvimento, e todos os outros países em desenvolvimento que temos ao redor do mundo, naturalmente haverá essa dependência de grandes economias importadoras, como é o caso dos Estados Unidos, da Europa e da China, só para citar alguns exemplos. Então, mais uma vez, as boas relações diplomáticas sempre são bem-vindas. É importante citar que o governo vem adotando, então, essas medidas práticas para tentar reverter as tarifas de 50%. Uma delas é a aplicação da lei de reciprocidade econômica, o que pode ter uma consequência prejudicial ao nosso país, porque isso vai elevar a inflação, e a inflação ela vai, inclusive, impactar mais diretamente a população de menor renda, que consome nos supermercados, e qualquer elevação traz um efeito no orçamento familiar. Mas o Brasil também, segundo notícias e o que a gente acompanha, está buscando por soluções diplomáticas, está, de certa forma, disposto a conversar. E a última medida, observada aí há algumas horas, é a formação de um comitê estratégico, ou seja, envolvendo os ministros do governo e também representantes dos principais setores da economia, a exemplo do agronegócio, para discutir soluções viáveis no intuito de reverter os impactos negativos dessas sanções, dessas tarifas, e também costurar ou construir juntos uma negociação visando esse mesmo objetivo, Guilherme e ouvintes. Professor, uma última pergunta. A taxa Selic no país está 15%, sem expectativa de redução. A gente já sente a duras penas, mesmo que o PT e toda a sua equipe de governo digam que não, que a situação não está boa. Não está boa nem para o pobre, nem para o médio empresário, por exemplo. O que o Brasil pode aprender com isso? Porque se chegam a acontecer outras novas sanções, acredito eu que o que está ruim tende a piorar. Dá para aprender alguma coisa com isso para evitar novas sanções, professor? Com certeza. É uma máxima, é um clichê, mas em tudo nessa vida dá para tirar lições. Você mencionou que a taxa Selic está elevada, em 15%, a expectativa, segundo o Banco Central, é a manutenção desses 15% até o fechamento de 2025, e com a aplicação de tarifas, isso vai aumentar a inflação dos Estados Unidos, seja a tarifa contra o Brasil ou contra todos os outros países que já foram aplicadas. Os últimos foram o México e Canadá, que são os vizinhos de fronteira dos americanos.
tornando a inflação mais alta nos Estados Unidos, eles não poderão baixar os juros lá. Se eles não conseguem baixar os juros lá, também não podemos baixar os juros aqui, ou seja, isso impacta diretamente no preço do dinheiro, e o preço do dinheiro impacta diretamente no consumo pelas famílias e também nos investimentos pelas empresas. Então, o que dá para tirar de lições sobre isso, enfatizando o que já foi dito aqui, é manter boas relações diplomáticas com os países ao redor do mundo. Isso traz efeitos positivos, principalmente para a população, principalmente para o desenvolvimento, para a produtividade e para a manutenção do poder aquisitivo da nossa moeda. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer para a gente esses pontos bem importantes. A gente espera que haja uma luz no fim do túnel para tudo isso. Para quem ficou com dúvidas, a gente sabe que também lá no seu Instagram, professor, tem muitas dicas de economia e algumas dinâmicas nas aulas em que o senhor também aplica muito bacanas. Fique à vontade, professor, para suas considerações finais. Perfeito. Meu Instagram é @professor.edvan. Ficarei feliz, quem quiser me seguir lá para esse e para outros conteúdos relevantes a fim de manter a informação à disposição da população para que possa tomar as suas melhores decisões. Agradeço a oportunidade e tenha um bom dia, Guilherme e ouvintes da 101. É sempre um prazer falar com um amigo. Nós conversamos com o professor Edvan, inclusive segue lá no Instagram @professor.edvan, para você ficar por dentro de tudo que acontece na linha econômica. Falando um pouquinho sobre as sanções dos Estados Unidos ao Brasil e tentando desmistificar o que é essa celeuma toda na economia nacional e internacional.